A chuva caía pesada sobre a zona leste de São Paulo naquela noite de terça-feira. Uma daquelas tempestades de verão que parecem querer lavar o asfalto, mas só conseguem trazer o cheiro de terra molhada e esgoto à tona. O som da água batendo nas telhas de amianto era ensurdecedor, competindo com o latido distante e incessante dos cães de rua e com a batida grave de um funk que ecoava de algum carro estacionado a 3 quarteirões dali. Era um cenário comum, quase banal, para quem vive na periferia. A vida e a morte coexistindo sob a mesma tempestade, separadas apenas por paredes finas de tijolo baiano sem reboco. Mas, naquela casa específica, no final de uma viela estreita, onde a iluminação pública falhava intermitentemente, o clima era diferente. Havia uma densidade no ar que não vinha da umidade, mas de um luto contido, discreto, quase secreto. Dentro da pequena sala, o cheiro de flores baratas, crisântemos brancos e velas de parafina misturava-se ao odor de café forte, recém-passado. O espaço era humilde. Um sofá de corino gasto havia sido empurrado para o canto, abrindo espaço para 2 cavaletes de madeira que sustentavam um caixão simples, envernizado, fechado. Não havia multidão, não havia choro descontrolado. Apenas 6 ou 7 pessoas, vestidas com roupas pretas que pareciam ter sido tiradas do fundo do armário, apenas para aquela ocasião, murmuravam orações em voz baixa, com terços enrolados entre os dedos calejados. Era um velório íntimo, desses que a vizinhança respeita, mas não entende muito bem. A paz frágil daquele momento, no entanto, foi estilhaçada em um segundo. Não houve batida na porta, nem pedido de licença. A madeira compensada da entrada cedeu com um estrondo seco sob o impacto de uma bota pesada, coberta de lama. A porta bateu contra a parede interna, fazendo o reboco cair e as chamas das 4 velas ao redor do caixão tremeluzirem violentamente, quase se apagando. O vento frio e a chuva invadiram a sala instantaneamente, trazendo consigo 4 homens. Eles não entraram caminhando. Entraram tomando o espaço, com a agressividade de quem acredita ser dono de cada centímetro de chão daquela quebrada. Eles vestiam capas de chuva pretas, daquelas de motoqueiro, brilhando sob a luz amarela e fraca da única lâmpada no teto. Gotas de água escorriam de seus capacetes levantados ou bonés, pingando no chão de cimento queimado. Mas o que chamava de atenção não era a roupa, e sim o que traziam nas mãos. Pistolas automáticas, pretas, foscas, prontas para o uso. O líder do grupo, um homem jovem com olhos vidrados e uma tatuagem tribal subindo pelo pescoço, deu 2 passos para dentro, varrendo o ambiente com o cano da arma. Ele cheirava a adrenalina, pólvora e arrogância. Para eles, aquilo era rotina. O proceder do crime organizado local, uma facção que vinha tentando expandir seu domínio sobre aquelas ruas, exigia demonstrações de força. Tinham recebido uma denúncia, um boato errado, talvez uma suspeita de que alguém de um grupo rival estivesse escondido ali, ou talvez quisessem apenas cobrar uma taxa de proteção atrasada da família que morava na casa. O motivo, na verdade, pouco importava para a brutalidade do ato. Eles entraram achando que encontrariam medo, submissão, gente simples tremendo diante do poder de fogo. Entraram chutando, gritando ordens que foram abafadas pelo trovão lá fora. Eles olharam para o caixão com desdém, como se o morto fosse apenas mais um obstáculo, mais um móvel a ser revirado. Eles entraram achando que era só mais um velório em uma casa de pobre. Mas aquele corpo estava ali por um motivo que nenhum deles entendia ainda. O que aconteceu nos segundos seguintes desafiou qualquer lógica que aqueles invasores conheciam sobre o medo. Normalmente,
Quando homens armados invadem uma sala pequena, o pânico é imediato. As pessoas gritam, se jogam no chão, cobrem a cabeça com as mãos, imploram pela vida ou oferecem dinheiro e celulares antes mesmo de serem solicitados. O ar fica saturado de histeria. É uma reação biológica, animal, diante da morte iminente. Mas ali, naquela sala úmida e mal iluminada, o roteiro quebrou. Ninguém gritou, ninguém correu. Quando o líder do bando gritou: "Todo mundo no chão, caralho! Perdeu!", a ordem ficou suspensa no ar, sem resposta física. As 6 pessoas presentes, 3 homens mais velhos, 2 mulheres de meia idade e uma senhora sentada em uma cadeira de plástico, ao lado do caixão, apenas pararam suas orações. Lentamente, muito lentamente, eles levantaram os olhos. Não havia terror naquelas pupilas. Havia algo muito mais perturbador para um criminoso armado. Havia calma, uma calma sólida, pesada, quase tangível. Eles olharam para as armas apontadas para seus rostos com a mesma indiferença com que se olha para um cachorro latindo atrás de um portão. Era um olhar de reconhecimento, mas não de submissão. A senhora na cadeira de plástico, com um lenço preto sobre a cabeça, nem sequer parou de passar as contas do terço entre os dedos. O som rítmico das contas batendo umas nas outras, clicar, 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 tornou-se o único ruído na sala, mais alto até do que a chuva lá fora. Essa ausência de reação criou um vácuo psicológico imediato nos invasores. O ser humano é condicionado a padrões. O predador espera a fuga da presa. Quando a presa não foge, o predador hesita. O jovem líder, com a arma apontada para o peito de um dos homens de terno, franziu a testa, confuso. A mão dele, firme até então, tremeu levemente. Por que eles não estavam chorando? Por que aquele homem de terno barato o encarava nos olhos, sem piscar, com uma expressão de quem avaliava uma criança mal educada e não um assassino em potencial? A dissonância cognitiva começou a corroer a autoridade dos invasores. O silêncio da família não era o silêncio da paralisia pelo trauma. Era um silêncio ativo, deliberado. Era como se aquelas pessoas soubessem de algo, ou possuíssem algo, que tornava aquelas pistolas irrelevantes. O ar na sala mudou de temperatura. A agressividade dos bandidos que antes preenchia o espaço começou a parecer ridícula, teatral, inadequada. Eles se entreolharam, buscando confirmação uns nos outros, mas as máscaras de durões começaram a escorregar. Um dos comparsas, mais atrás, pigarreou, desconfortável, e chutou levemente o pé do cavalete do caixão, tentando provocar uma reação, tentando fazer a realidade voltar ao normal, onde ele era o monstro e os outros eram as vítimas. O caixão balançou. A madeira rangeu. Mas, novamente, ninguém se moveu para proteger o morto ou para implorar piedade. Apenas os olhos. 12 olhos fixos neles, julgando, analisando, esperando. Era uma atmosfera sufocante. O líder sentiu um suor frio escorrer pelas costas, por baixo da capa de chuva. Ele estava acostumado a lidar com a polícia, com rivais gritando, com o caos. Ele não sabia lidar com a dignidade absoluta diante da violência. Aquela sala parecia blindada por uma força invisível, uma barreira que suas balas talvez não conseguissem atravessar. A dúvida plantou sua semente ali. Onde exatamente eles tinham se metido? Nenhum funeral comum carrega esse tipo de silêncio. E silêncio, assim, costuma esconder poder. A tentativa de retomar o controle da situação veio da forma mais primitiva possível, através da humilhação. Percebendo que o medo não estava funcionando como moeda de troca, o líder do grupo decidiu que precisava quebrar a dignidade daquele ambiente. Ele não podia aceitar que uma sala de 4 metros quadrados
cheia de gente desarmada e velha, o fizesse sentir-se pequeno. Com um grunhido de irritação, ele avançou para o centro da sala. Suas botas pesadas, deixando rastros de barro vermelho e água suja sobre o piso que, minutos antes, havia sido limpo com tanto cuidado pela família. Aquele som de borracha molhada se rangendo no chão limpo soou como um insulto, uma profanação deliberada. Ele caminhou até a pequena mesa onde estava o café e, com um movimento brusco do braço, varreu a garrafa térmica e os copos de plástico para o chão. O estrondo do vidro estilhaçando e o líquido escuro se espalhando pelas pernas das cadeiras foi o primeiro ruído alto que ele conseguiu produzir sem ser abafado pela tempestade. Que porra de silêncio é esse? Ele berrou, a voz falhando levemente, traindo seu nervosismo. Vocês estão achando que a gente tá de brincadeira? Isso aqui é o comando, caralho! Quem manda nessa porra agora somos nós! Os outros 3 invasores, seguindo o exemplo do chefe, começaram a se espalhar, chutando móveis, abrindo gavetas de um armário velho em busca de dinheiro ou joias que claramente não existiam ali. Um deles, um garoto que não devia ter mais de 18 anos, aproximou-se do altar improvisado onde as velas queimavam. Com a ponta do cano, do fuzil, ele derrubou a imagem de uma santa de gesso, que se partiu em pedaços no chão. Ele riu, um riso forçado, olhando para a senhora do terço, esperando ver lágrimas, esperando ver o desespero de quem vê sua fé ser violada. Mas ela continuou rezando, os lábios movendo-se em uma cadência inaudível, os olhos fixos em um ponto que parecia estar muito além daquela sala, além daquelas armas, além daquela violência mesquinha. A frustração do líder cresceu. Ele se virou para o caixão. Havia uma regra não escrita no mundo do crime, um código antigo que, mesmo entre as facções mais violentas, costumava ser respeitado. Não se mexe com os mortos. O velório é um momento de trégua, um território neutro. Mas a necessidade de afirmar poder, de provar que ele era o homem mais perigoso ali, fez com que ele cruzasse essa linha invisível. Ele se aproximou da cabeceira do caixão, apoiou a mão suja na madeira envernizada e bateu com os nós dos dedos na tampa, como se estivesse batendo em uma porta. E esse presunto aí? Ele perguntou com um tom de escárnio, virando-se para os homens de terno. Morreu de quê? De medo? Deve ter sido um Zé Ninguém a vida toda para ter um enterro bosta desse. O desrespeito pairou no ar, mais pesado que a fumaça das velas apagadas. Não era apenas a violência física. Era a negação da humanidade daquele que partiu. Ao tratar o corpo como um objeto, como lixo, ele tentava reduzir a importância daquela família, transformá-los em nada. Ele queria que eles sentissem vergonha de sua pobreza, de sua impotência. Mas o que ele não percebeu, cego pela própria arrogância, foi que a temperatura na sala havia caído drasticamente. A indignação contida naqueles olhares não era a de vítimas humilhadas, era a de juízes sentenciando um réu. Cada gesto de desdém, cada pedaço de barro no chão, cada palavra suja dita diante do morto estava sendo contabilizada. O erro não foi entrar armado, foi desrespeitar alguém que nem precisava mais se defender. Foi nesse momento que a dinâmica da sala sofreu uma ruptura fundamental, focada na figura de um único homem. Entre os presentes havia um senhor de cabelos grisalhos, vestindo um terno cinza que parecia um pouco largo nos ombros, denunciando que ele havia emagrecido recentemente ou que aquela roupa não era usada há anos. Ele estava de pé, ao lado da viúva, com as mãos cruzadas respeitosamente à frente do corpo. Quando o líder da invasão bateu no caixão, esse homem não recuou. Pelo contrário, ele descruzou as mãos e deu um passo suave à frente.
Não foi um movimento agressivo. Foi um movimento de contenção, quase burocrático, como alguém que se levanta para atender a porta. Mas a energia que emanava dele era perturbadora. O líder do bando, sentindo o movimento periférico, girou a arma imediatamente, apontando o cano da pistola para o centro da testa do homem de terno cinza. A distância entre o metal frio da arma e a pele do homem era de menos de 10 centímetros. Vai fazer o quê, tiozão? O bandido provocou, os dentes cerrados, o dedo indicador tremendo levemente no gatilho. Vai dar uma de herói? Eu estouro tua cabeça agora e jogo você dentro da caixa junto com o presunto. Qualquer pessoa normal, diante de uma ameaça tão explícita, colapsaria. O instinto de sobrevivência faria as pernas tremerem, a bexiga soltar, a voz sumir. Mas o homem de terno cinza apenas olhou para a arma, depois subiu o olhar para os olhos do invasor. Sua expressão era de um cansaço profundo, mas não de medo. Era o rosto de alguém que já viu coisas piores do que um garoto assustado segurando uma pistola. Ele respirou fundo, e o som de sua respiração foi calmo, ritmado, contrastando violentamente com a respiração ofegante e irregular do criminoso. Ninguém vai morrer aqui hoje, filho, disse o homem. Sua voz era baixa, rouca, mas tinha uma autoridade natural, uma firmeza que não precisava de gritos para ser ouvida. Ele não estava implorando pela vida. Ele estava afirmando um fato. O invasor piscou, confuso. Aquela resposta não estava no script. Ele esperava súplicas, esperava choro. Ser chamado de filho por um homem que ele estava prestes a matar soava absurdo, quase surreal. Cala a boca! O bandido gritou, empurrando a arma contra a testa do homem, fazendo a pele afundar levemente sob a pressão do cano. Quem você acha que é? Acha que eu tô brincando? Você não está brincando, respondeu o homem de terno, mantendo o contato visual inquebrável. Você está cometendo um erro, e você sabe disso. Você sente isso. A calma daquele homem era uma anomalia. Era algo que não pertencia ao mundo civil, ao mundo das pessoas comuns que trabalham das 8 às 6 e pegam o ônibus lotado. Aquela era a calma de quem conhece a violência intimamente, de quem já esteve do outro lado do cano, ou talvez de quem já segurou a arma muitas vezes. Os outros invasores, percebendo o impasse, pararam de revirar a casa. A atenção de todos se voltou para aquele duelo silencioso. O líder sentiu o peso da dúvida esmagar sua confiança. Por que esse velho não quebrava? Por que ele não pedia clemência? A mente do criminoso começou a trabalhar em alta velocidade, criando cenários paranoicos. Seria ele um policial aposentado? Um ex-militar? Mas a postura não era marcial, era familiar. Era a postura de quem pertence ao mundo do crime, mas em um nível que aqueles garotos de rua não conseguiam compreender. Havia uma hierarquia invisível se revelando ali, onde a arma na mão não garantia a superioridade. O homem de terno cinza parecia maior do que realmente era, ocupando o espaço com uma presença sólida que repelia a agressão. Quem perde alguém assim deveria estar quebrado, chorando pelos cantos. Mas ali, ninguém parecia com medo, e esse homem, com uma arma na cabeça, parecia estar mais preocupado com a sujeira no chão do que com a própria vida. Enquanto o líder do grupo mantinha a arma pressionada contra a testa do homem de terno cinza, travando aquele duelo de vontades, algo na periferia da visão de um dos outros invasores chamou a sua atenção. Era o segundo homem, aquele que estava mais atrás, perto da entrada da cozinha, encarregado de vigiar o perímetro. Diferente do chefe, que estava cego pela raiva e pela necessidade de autoafirmação, esse segundo bandido tinha o olhar treinado para o valor das coisas.
Ele era o tipo de criminoso que sabia avaliar um relógio pelo peso e uma corrente de ouro pelo brilho, uma habilidade adquirida em anos de roubos a residências. E foi esse instinto mercenário que captou a primeira falha na narrativa de pobreza e submissão que eles haviam construído ao entrar ali. Seus olhos, inquietos, varreram a sala novamente, mas dessa vez ignoraram as paredes descascadas e o chão de cimento. O foco dele pousou sobre o caixão. Até aquele momento, para eles, era apenas uma caixa de madeira onde se jogava um corpo qualquer. Mas agora, sob a luz amarela e fraca da lâmpada nua, ele notou o brilho. Não era um caixão fornecido pelo serviço funerário municipal. Aquelas caixas de compensado frágil com alças de plástico pintadas de dourado que descascam na primeira chuva. Aquilo era madeira maciça, mogno escuro, pesado, polido até parecer vidro. O verniz refletia a chama das velas de uma maneira que denotava um acabamento manual, caro, exclusivo. As alças laterais não eram de plástico, eram de bronze real pesadas, com entalhes de anjos que pareciam observar a cena com gravidade. Aquele objeto, sozinho, valia mais do que toda a mobília daquela casa somada. Talvez valesse mais do que a própria casa. O bandido sentiu um nó na garganta. A matemática não fechava. Famílias que moram no final de vielas escuras, com goteiras no teto e reboco caindo, não enterram seus mortos em caixões de luxo. Eles não têm dinheiro para orquídeas brancas importadas. Ele notou as flores agora, arranjadas em uma coroa imensa, perfeitamente circular, com uma fita de cetim grosso onde não se lia saudades da família, mas apenas uma frase curta, bordada em fio de ouro. A lealdade é eterna. Aquilo não era um enterro de um trabalhador comum, nem de um nóia que morreu devendo na boca de fumo. Aquele nível de cerimonial, aquele cuidado excessivo com a qualidade da madeira e das flores, era um código. Naquele mundo, o luxo no luto é uma demonstração de hierarquia. É a forma como o crime honra seus generais. O invasor cutucou o braço do comparsa ao lado, o garoto que havia quebrado a santa, e apontou discretamente com o queixo para o caixão e depois para as flores. O garoto olhou, sem entender a princípio, mas então viu o brilho do bronze. A compreensão foi lenta, mas devastadora. Eles trocaram um olhar rápido, carregado de uma nova urgência. A postura deles mudou. Os ombros, antes relaxados na arrogância de quem domina, ficaram tensos. Eles pararam de apontar as armas para as mulheres e as trouxeram para mais perto do corpo, uma posição defensiva. O silêncio na sala ganhou uma nova textura. Não era mais apenas a calma da família que incomodava. Agora, o próprio ambiente parecia hostil. As sombras projetadas pelos móveis pareciam esconder observadores. O som da chuva lá fora, antes apenas um ruído de fundo, agora soava como isolamento. Eles estavam sozinhos ali dentro e, de repente, a certeza de serem os predadores começou a se dissolver. Se você gosta de histórias onde o perigo não faz barulho e os detalhes escondem as verdades mais brutais, preste atenção, porque é nesses momentos de percepção silenciosa que o destino dos personagens é selado. Naquele momento, eles entenderam que talvez não fossem os mais perigosos ali. O perigo real não estava nas armas que eles seguravam, mas no corpo que repousava dentro daquele mogno envernizado. O líder do bando, ainda focado no homem de terno, não tinha percebido essa mudança sutil na atmosfera atrás dele. Ele ainda estava preso na afronta pessoal, na recusa daquele velho em se curvar. Mas a hesitação dos seus parceiros começou a irradiar. Ele sentiu o segundo homem se aproximar, passo a passo, hesitante, até sussurrar algo urgente, quase inaudível, nas suas costas.
Irmão, baixa a bola, olha o caixão, olha a fita. Isso aqui não é o que a gente pensou. A interrupção fez o líder piscar, quebrando o contato visual com o homem de terno cinza. Ele virou a cabeça ligeiramente, irritado pela insubordinação, mas seguiu-se o olhar do comparsa. Ele viu a madeira nobre, viu o bronze, viu as orquídeas, e por uma fração de segundo, a máscara de fúria caiu, revelando a confusão de um menino que entrou no quintal do vizinho errado para roubar manga e deu de cara com um pitbull solto. A confusão, porém, rapidamente se transformou em uma necessidade desesperada de informação. Se aquele morto era importante, quem era ele? E por que não havia seguranças armados na porta? Por que apenas aquela família silenciosa? A mente do criminoso tentava encaixar as peças, mas o medo de ter cometido um erro fatal o impelia a agir, a retomar o controle através da voz, já que a violência física parecia cada vez mais arriscada. Ele se afastou um passo do homem de terno, mas manteve a arma apontada. Sua voz, quando saiu, não tinha mais o tom de escárnio, mas sim uma urgência cortante, quase histérica. Quem é o presunto? Ele perguntou, apontando o cano da pistola para o caixão, mas sem ousar tocá-lo novamente. Qual é o vulgo dele? Fala logo, porra! Quem é que tá aí dentro? A pergunta ecoou na sala pequena, ricocheteando nas paredes nuas. Era a pergunta que definiria se eles sairiam dali vivos ou se seriam caçados até o fim dos seus dias. No mundo do crime, o nome é tudo. O nome carrega o peso das alianças, das guerras vencidas, do sangue derramado. Saber o nome é saber o tamanho do problema. Mas a resposta foi, mais uma vez, o silêncio. Um silêncio obstinado, quase religioso. A viúva, que até então estava de cabeça baixa, levantou o rosto. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas sua expressão era ilegível. Ela olhou para o líder do bando com uma mistura de pena e desprezo. Ela não abriu a boca. O homem de terno cinza, que havia sido ameaçado de morte segundos antes, apenas ajeitou a lapela do paletó, como se estivesse limpando uma poeira imaginária, e voltou a cruzar as mãos. Eu perguntei quem é. O líder gritou, agora girando a arma para a senhora do terço, tentando encontrar um elo mais fraco. A senhora aí. Fala o nome dele. É do comando? É dos alemão? Quem é esse cara? Se ninguém falar, eu vou abrir essa caixa e ver a cara do defunto eu mesmo. A ameaça de abrir o caixão fez um tremor percorrer a sala, mas não de medo. Foi um tremor de tensão elétrica. Os 3 homens da família deram um passo à frente simultaneamente, formando uma barreira humana sutil entre os invasores e o corpo. Não levantaram as mãos, não fizeram menção de atacar, apenas se posicionaram. Foi um movimento coordenado, instintivo, de proteção. O homem de terno cinza tomou a palavra novamente. Sua voz estava ainda mais baixa, obrigando os invasores a apurarem os ouvidos para escutar, o que, ironicamente, aumentava a autoridade dele na sala. O nome dele não importa para você, meu jovem, disse ele, com uma calma que gelava a de espinha. O que importa é que ele descansou, e você está perturbando o descanso de alguém que trabalhou muito, muito mesmo. Eu quero o sobrenome, o bandido insistiu, suando visivelmente agora. Ninguém tem enterro de rico na favela sem ter nome. Fala o nome ou eu apago todo mundo aqui. O impasse era absoluto. A recusa em pronunciar o nome não era apenas um ato de rebeldia, era um ato de preservação da ordem. Naquela cultura, certos nomes, quando ditos em voz alta, atraem consequências imediatas. Pronunciar o nome seria admitir a conexão, seria trazer a realidade brutal daquele homem morto para dentro da sala, oficializando o perigo. Ao não dizerem o nome, a família mantinha o poder do mistério.
Eles transformavam o morto em uma entidade, uma sombra onipresente que pairava sobre os invasores. O líder do bando sentiu o peso daquela omissão. Ele sabia que, se fosse um Zé Ninguém, eles já teriam falado. Se fosse um inimigo declarado, teriam demonstrado medo. Mas aquele silêncio protegia uma identidade que era grande demais para aquela sala pequena. Ele começou a passar mentalmente a lista de chefes, de torres, de sintonias que poderiam ter morrido ou sido mortos recentemente, mas nada se encaixava. A falta do nome era a maior arma da família naquele momento. Deixava a imaginação dos invasores preencher as lacunas com seus piores pesadelos. E o medo do desconhecido é sempre mais paralisante do que o medo do real. Quando ninguém se atreve a dizer um nome, é porque esse nome ainda manda, mesmo ausente. E ali, sob a luz fraca e o cheiro de café e mogno envernizado, o fantasma daquele homem sem nome começou a crescer, tornando-se maior e mais aterrorizante do que os 4 homens armados que achavam estar no comando. A chuva lá fora parecia ter mudado de tom. O que antes era apenas o barulho constante de uma tempestade de verão, agora soava como uma cortina de isolamento, uma parede d'água erguida propositalmente para separar aquela casa do resto do mundo. O líder do bando, com a arma ainda apontada para a família, sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com a temperatura. Ele olhou de soslaio para a janela, onde a cortina de renda velha balançava levemente com o vento que entrava pela porta arrombada. Lá fora, a escuridão era absoluta. Era estranho. Naquela região, a chegada de 4 homens armados em motos barulhentas nunca passava despercebida. Deveria haver movimento. Deveria haver o som de sirenes distantes ou o assobio dos olheiros avisando sobre a movimentação estranha, ou pelo menos o burburinho de vizinhos curiosos espiando pelas frestas dos portões. Mas não havia nada. O beco estava morto. O silêncio da rua competia com o silêncio da sala, criando uma caixa de ressonância para a paranoia que começava a brotar na mente dos invasores. O segundo homem, aquele que havia notado o caixão, recuou 2 passos em direção à porta quebrada, tentando olhar para o quintal. Ele esperava ver a retaguarda, os 2 comparsas que tinham ficado nas motos para dar cobertura. Mas quando ele esticou o pescoço para fora, a única resposta foi o vazio. As motos estavam lá, tombadas no descanso, brilhando sob a chuva. Mas os pilotos não. Não havia sinal de luta, não havia corpos no chão, não havia sangue. Eles simplesmente não estavam lá. Era como se a noite os tivesse engolido. Ele voltou para dentro, pálido, com os olhos arregalados, e fez um sinal discreto para o líder. Um sinal de limpo, mas com a mão tremendo, indicando que limpo, naquele contexto, significava deserto. O líder captou a mensagem e sentiu o estômago revirar. A ausência de seus homens lá fora era muito mais aterrorizante do que a presença de polícia. Se fosse a polícia, haveria luzes, megafones, cerco. O desaparecimento silencioso significava outra coisa. Significava que uma força maior havia limpado o perímetro sem disparar um único tiro. De repente, a sala pequena pareceu encolher. As sombras projetadas pela única lâmpada amarela pareciam se alongar nos cantos, escondendo formas que a visão periférica captava, mas que desapareciam quando se olhava diretamente. A sensação de estar no comando evaporou. Eles não eram os caçadores encurralando a presa. Eles eram ratos que haviam entrado voluntariamente na ratoeira, atraídos pelo cheiro de queijo, sem perceber que a porta já havia se fechado atrás deles. A percepção de vulnerabilidade mudou a postura corporal dos 4 criminosos.
Eles deixaram de ocupar o centro da sala e começaram a recuar instintivamente para as paredes, buscando proteção para as costas. O som da chuva, batendo nas telhas de fibrocimento, soava agora como passos, como sussurros, como o engatilhar de armas invisíveis. Cada estalo da madeira da casa velha fazia com que eles girassem as armas, apontando para o nada, lutando contra fantasmas. E a família continuava lá, imóvel, observando. O olhar do homem de terno cinza não havia mudado. Ele acompanhava o nervosismo crescente dos invasores com a paciência de quem assiste a um animal ferido se debater antes do fim. Ele sabia o que estava acontecendo lá fora. Ele sabia porque o beco estava silencioso. Ele sabia que aquela casa não precisava de muros altos, cercas elétricas ou seguranças armados na porta. A proteção ali era invisível, tecida por anos de respeito, medo e lealdade. Era uma proteção feita de olhos que tudo viam nas lajes vizinhas, de telefones que tocaram silenciosamente assim que a primeira moto entrou na rua, de uma rede de vigilância orgânica que não precisava de ordens para agir. Os invasores começaram a suar frio. A atmosfera estava saturada de uma pressão barométrica psicológica. Eles olhavam para as janelas, esperando o ataque, esperando a rajada de fuzil que rasgaria as paredes finas. Mas o ataque não vinha. E essa demora era a pior tortura. Eles não estavam sendo impedidos de sair fisicamente. Ninguém trancou a porta. Mas a certeza de que, ao colocarem o pé para fora daquela sala, algo terrível aconteceria, os mantinha paralisados. Eles não estavam sendo impedidos, estavam sendo observados. E a sensação de ser observado por algo que você não consegue ver é a definição primordial de pesadelo. Foi nesse caldeirão de tensão e paranoia que a verdadeira natureza daquele velório começou a se cristalizar na mente turva dos invasores. Até aquele momento, eles operavam sob a lógica da guerra de facções. Território, drogas, dinheiro, soldados. Eles procuravam um inimigo combatente, mas ao varrerem a sala com os olhos, buscando uma saída ou uma explicação, eles começaram a notar os detalhes que a adrenalina inicial havia escondido. Não havia armas escondidas sob as roupas dos homens presentes. Não havia o cheiro acre de maconha ou cocaína que costuma impregnar os velórios de traficantes. Não havia radinhos de comunicação chiando nos bolsos de ninguém. As roupas eram simples, gastas pelo uso honesto, não pelo desgaste da vida no crime. As mãos daquelas pessoas que agora repousavam sobre o colo ou seguravam terços eram mãos de trabalhadores. Mãos calejadas de pedreiros, mãos manchadas de graxa de mecânicos, mãos enrugadas de quem lavou roupa a vida inteira. O segundo homem, o mais observador do grupo, fixou o olhar em um aparador de madeira num canto da sala, onde alguns porta-retratos estavam organizados ao lado de uma Bíblia aberta. Ele se aproximou devagar, com a arma abaixada, quase hipnotizado. Havia fotos do morto em várias fases da vida. Em uma, ele vestia um uniforme de metalúrgica, sujo de óleo, sorrindo com uma marmita na mão. Em outra, estava empurrando um carrinho de bebê em um parque público. Em outra mais recente, ele aparecia em um churrasco de domingo, segurando um espeto de carne e abraçando a senhora que agora rezava o terço. Não havia fotos ostentando armas. Não havia fotos fazendo sinais de facção com as mãos. Não havia correntes de ouro grossas no pescoço. Aquele homem, o morto que repousava no caixão de mogno de luxo, não era um soldado. Ele não era um gerente de boca. Ele não era um irmão batizado no partido. A compreensão atingiu o bandido como um soco no estômago. Ele olhou para o caixão, depois para o homem de terno cinza e finalmente para o líder do seu grupo. A voz dele saiu trêmula,
quase um sussurro estrangulado. Ele é civil, mano. O cara é civil. A frase pairou no ar, mais pesada do que qualquer ameaça de morte. No código distorcido, mas rigoroso, do crime organizado, existem regras claras sobre alvos. Matar um rival é guerra. Matar um policial é risco calculado. Mas aterrorizar a família civil, os parentes que não estão envolvidos no movimento, que vivem suas vidas honestas à margem do caos, é um tabu. E invadir o velório de um civil, profanar o momento sagrado da despedida de um trabalhador, é visto como covardia, como falta de proceder. Mas havia uma contradição gritante. Se ele era apenas um civil, um trabalhador, de onde vinha o caixão de 30.000 reais? De onde vinha a coroa de orquídeas com a faixa de lealdade eterna? De onde vinha a proteção invisível que havia feito os vigias lá fora desaparecerem? A resposta estava na genética, não na profissão. O homem de terno cinza, percebendo que a ficha estava caindo, descruzou os braços novamente. Ele caminhou até o aparador onde o bandido olhava as fotos e pegou um porta-retrato pequeno, antigo, em preto e branco. Ele virou a foto para os invasores. A imagem mostrava dois meninos, descalços, jogando bola, em um campo de terra batida. Um deles era claramente o morto, reconhecível pelo sorriso largo. O outro menino, mais alto, com um olhar sério e penetrante, tinha traços que qualquer pessoa que acompanhasse as notícias policiais nos últimos 20 anos reconheceria, mesmo na infância. Ele nunca tocou numa arma, disse o homem de terno, com a voz embargada por uma emoção contida, mas carregada de aço. Ele escolheu viver do suor dele. Ele acordava às 4 da manhã para pegar ônibus. Ele criou 3 filhos sem nunca trazer dinheiro sujo para casa. Ele era o orgulho da mãe dele e o orgulho do irmão. O líder do bando sentiu as pernas fraquejarem. A arma em sua mão, que antes pesava como um cetro de poder, agora parecia uma âncora arrastando-o para o fundo do oceano. Ele olhou para o rosto do menino sério na foto e depois para o rosto do homem de terno à sua frente. A semelhança estava lá, diluída pela idade, mas inegável nos olhos. Eles não tinham invadido o velório de um chefe do crime. Tinham feito algo muito pior. Tinham invadido o velório do irmão santo de um dos homens mais poderosos do país. Aquele caixão de luxo não era fruto do dinheiro do morto. Era um presente. Era a última homenagem de um irmão que, apesar de ter escolhido o caminho da sombra, usava seu poder para garantir que aquele que escolheu a luz tivesse uma despedida de rei. A invasão deixou de ser um erro tático e virou uma ofensa pessoal, uma ofensa doméstica. Eles não tinham desrespeitado uma facção, tinham desrespeitado o sangue. Tinham entrado na intimidade de uma família que, embora dividida pelas escolhas de vida, era unida por um laço inquebrável. E no mundo do crime, onde a traição é moeda corrente, a lealdade à família de sangue é o único dogma que ninguém ousa questionar. O líder olhou ao redor. A senhora do terço era a mãe. O homem de terno era um primo ou um tio, alguém da estrutura designado para cuidar de tudo. E eles, os 4 invasores, eram agora os profanadores. Eles tinham chutado a porta, sujado o chão, quebrado a santa e ameaçado a mãe de alguém que poderia apagar a existência deles e de suas famílias com um único telefonema de dentro de um presídio federal. Naquele instante, a hierarquia da sala se inverteu completamente. As armas de fogo tornaram-se irrelevantes diante do peso daquela linhagem. O medo mudou de lado de forma definitiva. A família continuava em silêncio, mas agora esse silêncio não era mais de luto ou de resistência. Era um silêncio de sentença. Eles olhavam para os invasores não como ameaças,
mas como aos homens mortos que ainda não sabiam que tinham morrido. A tragédia não era mais o velório. A tragédia era o que aconteceria com aqueles 4 homens assim que eles cruzassem a porta para sair. Se é que sairiam, o ar dentro da sala pequena parecia ter se solidificado, tornando cada respiração um esforço consciente. Para os 4 invasores, o tempo, que antes corria na velocidade da adrenalina de um assalto, agora se arrastava em uma câmera lenta agonizante. O líder do bando sentia o coração bater contra as costelas como um animal enjaulado tentando escapar. Ele sabia, com aquela intuição visceral que mantém os criminosos vivos nas ruas, que a maré havia virado. A descoberta de que o morto era um civil protegido por uma linhagem intocável deveria ter sido o sinal para a retirada imediata. A lógica de sobrevivência gritava em seu ouvido: baixe a arma, peça desculpas, suma daqui. Mas havia algo mais forte do que o instinto de sobrevivência operando na mente daquele jovem líder: o orgulho. No universo brutal das facções, a reputação é a única moeda que realmente importa. Um homem sem respeito é um homem morto. Se ele recuasse agora, diante daquela família desarmada e silenciosa, se ele baixasse a cabeça para aquele tiozão de terno cinza e saísse com o rabo entre as pernas, sua autoridade estaria destruída. Seus comparsas, que agora o olhavam com olhos arregalados de pânico, seriam os primeiros a espalhar a história na quebrada. Diriam que ele pipocou, que tremeu para um defunto e uma velha rezadeira. E na geografia impiedosa do crime, a fraqueza é um convite para ser devorado. Ele estava preso em um impasse torturante. O suor escorria de sua testa, misturando-se à água da chuva e ardendo em seus olhos. A pistola em sua mão, antes uma extensão de seu poder, agora parecia pesar 1 tonelada, um pedaço de metal escorregadio e incômodo. Ele olhou de relance para o segundo homem, aquele que havia identificado o luxo do caixão. O olhar que recebeu de volta foi de pura súplica. O comparsa estava implorando, sem mover os lábios, para que eles fossem embora. Aquele medo evidente no rosto do parceiro, em vez de trazer sensatez ao líder, acendeu uma chama de raiva irracional. Ele se sentiu isolado, julgado pelos seus próprios soldados. O silêncio da família, aquela calma estoica, começou a soar como deboche em sua cabeça paranoica. Eles não estavam apenas esperando, eles pareciam estar assistindo à sua humilhação. O homem de terno cinza continuava parado, imóvel, com as mãos cruzadas, como um porteiro esperando um visitante indesejado decidir se entra ou sai. Essa passividade era insuportável. O líder sentiu a necessidade física de quebrar aquela tensão, de fazer algo que reafirmasse que ele, o homem com a arma, ainda era quem ditava as regras. Ele deu um passo trôpego para trás, mas não em direção à porta. Foi um passo lateral, errático. Ele limpou o suor do rosto com o ombro da jaqueta molhada, sem soltar a arma. Vocês acham que eu sou otário? Ele sibilou, a voz saindo rouca, falhando na tentativa de soar ameaçadora. Acham que só porque o presunto tem parente forte eu vou baixar a guarda? Aqui é o crime, porra! Aqui ninguém tem sangue azul, não! Ninguém respondeu. A chuva continuava a martelar o telhado, preenchendo os espaços vazios da conversa que não acontecia. A falta de resposta alimentava o demônio interno do invasor. Ele precisava de uma reação. Precisava que alguém gritasse, que alguém mostrasse medo, para que ele pudesse justificar sua própria violência. Mas a família negava a ele essa satisfação. Eles negavam a ele a validação de sua própria existência como ameaça. O dilema moral e tático travava uma guerra em seu cérebro, intoxicado por poder e substâncias. Uma parte dele via a porta aberta,
o escape para a escuridão da chuva, a chance de sumir e rezar para que o esquecimento cobrisse aquela noite. Ainda havia tempo de sair, mas ninguém queria ser o primeiro a recuar. Ninguém queria ser o primeiro a dar as costas e admitir a derrota. O orgulho, essa armadilha antiga e fatal dos homens violentos, mantinha seus pés colados naquele cimento queimado, impedindo a fuga que poderia salvar suas vidas. Ele preferia arriscar a morte futura, incerta e distante, do que enfrentar a vergonha imediata do recuo. E foi essa escolha, feita no calor de um orgulho ferido, que preparou o terreno para o desastre. A tensão na sala atingiu um ponto de saturação insustentável. Era como um elástico esticado até o limite molecular, prestes a estourar e chicotear a cara de todos. O líder do bando, sentindo-se encurralado pelo silêncio e pela própria covardia disfarçada de bravura, decidiu que precisava de um gesto definitivo. Ele não podia atirar na família. Isso seria uma sentença de morte imediata e certa. Mas ele precisava profanar o símbolo daquela autoridade que o desafiava. Ele precisava tocar no intocável para provar que não tinha medo de fantasmas. Com um movimento brusco, impulsionado por uma descarga de dopamina e raiva, ele se voltou novamente para o caixão. Seus olhos, injetados e vidrados, fixaram-se no rosto sereno do morto. Aquele rosto que, mesmo pálido e maquiado pela funerária, exalava uma dignidade que ele, vivo e armado, jamais teria. Santo! Ele murmurou com escárnio, repetindo a palavra que o homem de terno havia usado. Vamos ver se ele é santo mesmo. Vamos ver se ele faz milagre. Ele caminhou até a lateral do caixão, ignorando os protestos silenciosos dos corpos tensos da família. O homem de terno cinza descruzou as mãos e fez menção de avançar, um movimento rápido de proteção, mas parou quando o líder girou a arma violentamente em sua direção. Nem respira, velho! Gritou o invasor, a saliva voando de sua boca. Fica no teu lugar. Com a arma mantendo a família à distância, ele usou a mão livre, à esquerda, suja de barro e nicotina. Ele não apenas tocou o caixão, ele invadiu o espaço sagrado do repouso. Ele esticou o braço e agarrou a lapela do paletó impecável do morto, puxando o tecido fino com brutalidade. O corpo inerte balançou dentro da caixa, a cabeça do falecido tombou levemente para o lado, desfazendo a pose serena preparada com tanto cuidado. Foi um gesto obsceno, uma violação física que chocou mais do que um tiro. O som do tecido sendo puxado e o leve baque da cabeça do morto contra o forro de cetim ecoaram na sala como um trovão. "Levanta aí, irmão!" O bandido gritou para o cadáver, sacudindo o corpo morto. "Cadê tua banca agora? Cadê teu segurança? Você não é nada. É só carne podre numa caixa cara." Naquele exato segundo, o mundo pareceu parar. O som da chuva desapareceu da percepção de todos. O tempo congelou. A mãe do morto, a senhora que até então rezava ininterruptamente, parou. Suas mãos, que desfiavam as contas do terço com ritmo hipnótico, travaram. O terço de madeira arrebentou entre seus dedos com um estalo seco. As contas caíram no chão, rolando pelo cimento como pequenas pedras de granizo. Tec, 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 tec. Ela levantou a cabeça. O lenço preto escorregou levemente para trás. Seus olhos, antes marejados e distantes, focaram no rosto do invasor com uma intensidade que faria um exército recuar. Não era ódio. Era algo pior. Era a certeza absoluta da destruição. Ela olhou para a mão suja do bandido tocando a roupa do seu filho morto. E naquele olhar havia uma sentença irrevogável. O homem de terno cinza fechou os olhos por um breve momento e suspirou. Não foi um suspiro de medo, mas de resignação. Como alguém que vê um copo de cristal cair da mesa
e sabe que não há mais como impedir que se quebre. Ele sabia o que aquele toque significava. Existem linhas que, uma vez cruzadas, apagam o caminho de volta. Insultar é uma coisa, ameaçar é outra. Mas tocar no corpo, profanar o descanso físico de um ente querido protegido pela alta cúpula, é um ato para o qual não existe perdão, não existe multa, não existe desenrolo. O líder do bando, ainda segurando a lapela do morto, sentiu uma mudança na temperatura da sua própria pele. O calor da raiva evaporou instantaneamente, substituído por um frio gélido que subiu pelos seus dedos, vindo do corpo morto, e se alastrou pelo seu braço até chegar ao coração. Ele olhou para o rosto do cadáver, agora levemente torto, com o olho semiaberto devido ao solavanco. Aquele olho morto parecia encará-lo, ver através da sua alma suja. Ele soltou a lapela como se tivesse queimado a mão. Recuou, tropeçando nos próprios pés, esbarrando no cavalete e quase derrubando o caixão inteiro. O silêncio na sala agora era absoluto, total, aterrorizante. Ninguém respirava. Algumas coisas não podem ser desfeitas. E aquele toque foi uma delas. Aquele gesto impensado, nascido do orgulho ferido de um menino armado, havia selado o destino de todos os 4 homens naquela sala. Eles não eram mais invasores. Eles eram cadáveres ambulantes, respirando o tempo emprestado, caminhando em direção a uma cova que eles mesmos acabaram de cavar com as próprias mãos. O contrato de suas vidas havia sido rescindido naquele toque profano, e a cobrança não tardaria. O homem de terno cinza, que havia assistido à profanação com uma estoicidade de estátua, finalmente quebrou a rigidez de sua postura. Ele não avançou para atacar, nem recuou por medo. Ele apenas exalou o ar dos pulmões, um som longo e cansado, como alguém que acaba de testemunhar um acidente fatal que sabia ser inevitável. Ele deu um passo lento em direção ao líder do bando, ignorando completamente a pistola que ainda tremia na mão do invasor, apontada para lugar nenhum. A distância entre eles diminuiu, e a aura de perigo que antes emanava do criminoso armado parecia ter sido sugada, transferida para aquele senhor desarmado de cabelos grisalhos. Você queria tanto saber um nome, disse o homem de terno. Sua voz não era mais um sussurro, nem um grito. Tinha a textura de cascalho sendo moído, uma sonoridade áspera e definitiva. Você insistiu. Você ameaçou. Você sujou o chão da mãe dele e tocou no corpo dele. O líder do bando tentou falar, tentou mandar ele calar a boca, mas a voz morreu na garganta seca. A saliva havia desaparecido. Ele estava preso no magnetismo daquele olhar sereno e terrível. O nome dele, continuou o homem, enunciando cada sílaba com uma clareza cirúrgica. Era Alejandro. Mas o sobrenome é o que você realmente veio buscar, não é? O sobrenome que pagou por esse caixão. O sobrenome que mantém essa rua em silêncio. O bandido recuou mais um passo, batendo as costas na parede descascada. O segundo homem, aquele que já estava pálido de medo, começou a negar com a cabeça, antecipando o golpe, sussurrando um não, 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 desesperado. Herbas Camacho, disse o homem de terno cinza. O som daquelas 2 palavras caiu na sala como uma bigorna. Não houve explosão? Não houve trovão lá fora que pudesse competir com o peso daquele sobrenome sussurrado dentro daquelas 4 paredes. O tempo, que já parecia congelado, estilhaçou-se. O ar saiu da sala. O sobrenome Camacho, naquela geografia, naquela década, naquele contexto específico de São Paulo, não era apenas uma identificação civil. Era uma marca, era uma patente, era a realeza do crime. O efeito fisiológico nos invasores foi imediato e devastador.
O sangue drenou do rosto do líder tão rápido que sua pele assumiu um tom cinza esverdeado, doentio. Suas pupilas dilataram até que os olhos parecessem dois buracos negros de pânico puro. O sobrenome reverberou em seu cérebro, destravando conexões neurais que traziam à tona lendas, histórias de terror ouvidas nos pátios das cadeias, sussurros sobre o poder absoluto que emanava de celas solitárias em presídios federais a centenas de quilômetros dali. Ele olhou para a viúva, olhou para a mãe, e agora a imagem não era mais de uma família indefesa, era a imagem da família, a sagrada família do crime paulista. O sobrenome que não se pronuncia sem consequências, o sobrenome que, quando dito em voz alta em uma quebrada, faz com que os disciplinas baixem a cabeça e os inimigos tremam. Aquele morto, aquele homem simples que trabalhava em metalúrgica, carregava no sangue o DNA da liderança máxima. O segundo homem deixou o fuzil escorregar da bandoleira, ficando pendurado frouxo ao lado do corpo. Ele encostou na parede e deslizou até ficar de cócoras, as mãos na cabeça, como se tentasse se proteger de um bombardeio aéreo. Ele sabia. Todos eles sabiam agora. O choque psicológico foi tão intenso que paralisou qualquer reação motora de fuga. Eles estavam ancorados pelo peso da própria estupidez. O morto tinha um sobrenome que não se pronuncia sem consequências, e eles não apenas o pronunciaram, eles o desafiaram. A revelação completa, porém, ainda precisava ser digerida em toda a sua extensão macabra. O nome Camacho abriu a porta do inferno, mas a compreensão de quem exatamente era aquele morto veio como o fogo que consome tudo o que restava de esperança. O líder do bando, com a respiração curta e arranhada, voltou os olhos para o porta-retrato preto e branco que o homem de terno havia mostrado antes. A foto dos dois meninos, o morto, sorridente, e o outro, o irmão mais velho. A mente do criminoso, acelerada pelo pânico, fez a sobreposição das imagens. O rosto sério do menino na foto se fundiu com as imagens que ele via nos jornais, nas reportagens sobre transferências para presídios de segurança máxima, nas fotos antigas que circulavam nos grupos de WhatsApp da facção. Aquele nariz aquilino, aquele olhar penetrante que parecia julgar o mundo de cima para baixo. É o irmão do Marcola. O líder sussurrou, a voz saindo como um gemido de dor física. Puta que pariu! É o irmão do Marcola. A frase não foi uma pergunta. Foi a constatação do fim. Eles não tinham invadido o velório de um gerente, de um torre ou de um piloto do tráfico. Eles tinham invadido o velório do irmão de sangue do número 1, do líder supremo da organização que controlava cada centímetro de asfalto onde eles pisavam, cada grama de droga que eles vendiam, cada respiro que eles davam dentro e fora do sistema prisional. O horror interno que tomou conta dos 4 homens era de uma natureza que transcende o medo da morte comum. Morrer em uma troca de tiros com a polícia é um risco calculado. Faz parte do trabalho. Morrer nas mãos de um rival é uma possibilidade aceita. Mas ofender a família pessoal do líder máximo? Isso inaugurava uma categoria de terror para a qual não existia preparo psicológico. Isso significava que a morte deles não seria rápida. Não seria um tiro na cabeça em um beco escuro. Seria um evento. Seria uma lição. Seria algo que entraria para a história oral do crime como um exemplo do que acontece com quem perde a noção da hierarquia. Eles olharam para o caixão novamente. O corpo que o líder havia sacudido, a lapela que ele havia puxado com desdém, agora parecia irradiar uma energia nuclear. Eles não invadiram um velório, invadiram um território sagrado. Aquele caixão era o ponto de convergência de todo o poder da facção.
era intocável, e eles o haviam tocado. A ironia brutal da situação esmagava o líder. Ele estava armado até os dentes, com uma pistola automática carregada, diante de uma família desarmada. Mas ele nunca se sentiu tão impotente em toda a sua vida. A arma em sua mão parecia um brinquedo de plástico, ridículo e inútil. De que adianta uma pistola contra uma ordem que viria de Presidente Venceslau? De que adianta atirar em um tio ou em uma mãe se a resposta seria a aniquilação completa de tudo o que ele amava, de toda a sua linhagem, de todo o seu passado e futuro? O predador havia se tornado a presa sem que um único tiro fosse disparado. A sala pequena se transformou em uma cela de corredor da morte. O homem de terno cinza, percebendo que a revelação tinha atingido o ponto de ruptura, deu mais um passo à frente. Agora, ele estava tão perto que podia sentir o cheiro azedo do medo que exalava dos poros do invasor. "Você entende onde você está agora?" perguntou o homem, com uma calma quase paternal, o que tornava tudo ainda mais aterrorizante. "Você entende que essa chuva lá fora não vai limpar o que você fez aqui dentro?" O líder do bando começou a tremer incontrolavelmente. A pistola escorregou de seus dedos suados, mas ele a segurou desajeitadamente, não para atirar, mas porque não tinha forças nem para soltá-la. Ele olhou para os lados, buscando uma saída, mas as paredes pareciam ter se fechado. Ele olhou para seus comparsas. O garoto que quebrou a santa estava chorando silenciosamente, lágrimas grossas misturando-se à chuva em seu rosto. O outro estava em posição fetal. "Nós... A gente não sabia..." O líder gaguejou, a voz falhando, tentando articular uma desculpa que soava patética diante da magnitude do erro. Disseram que era... Disseram que era alemão. A gente veio cobrar. A gente não sabia que era família. A ignorância não é escudo para a falta de respeito." Cortou o homem de terno. "Vocês entraram na casa da mãe dele. Vocês quebraram a santa dela. Vocês tocaram no irmão dele. O geral não aceita desculpa para isso. O sistema não aceita desculpa para isso." A menção ao geral e ao sistema selou o caixão metafórico, onde os invasores já estavam deitados. Eles sabiam que a notícia daquela invasão já estava correndo. Os telefones invisíveis já tinham tocado. As sintonias dos bairros vizinhos já sabiam. A proteção invisível que manteve o beco vazio não era para proteger a família dos bandidos, era para dar corda suficiente para que os bandidos se enforcassem sozinhos. E eles tinham feito exatamente isso, com um nó perfeito e apertado. O líder olhou para o corpo no caixão uma última vez. A serenidade do morto parecia agora um julgamento silencioso. O irmão de Marcola descansava em paz, protegido por um exército de sombras, enquanto ele, o invasor vivo, estava prestes a conhecer um inferno que nem mesmo sua mente criminosa conseguia arquitetar completamente. A realidade de sua insignificância desabou sobre ele. Ele era poeira. Ele era nada diante daquele nome. E o nada estava prestes a ser varrido. A retirada não foi uma fuga estratégica. Foi um colapso desordenado. O tipo de movimento errático que se vê em animais quando percebem que o abatedouro está à frente e não atrás. O líder do bando, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia encontrar o coldre na cintura, guardou a arma. Aquele pedaço de metal que, minutos antes, era sua extensão de virilidade e poder, agora parecia queimar contra sua pele, uma prova física do crime imperdoável que acabara de cometer. Ele não conseguia olhar nos olhos do homem de terno cinza, nem encarar a mãe que continuava sentada, imóvel como uma montanha antiga. Ele murmurou algo ininteligível, um pedido de desculpas que morreu nos lábios secos,
soando patético e vazio no ar saturado de tensão. Eles começaram a recuar em direção à porta arrombada, tropeçando uns nos outros, batendo os ombros nas paredes descascadas, como se a coordenação motora tivesse sido desligada pelo pânico. O segundo homem arrastou o garoto que chorava pelo braço, puxando-o com violência, não para salvá-lo, mas porque a paralisia do outro o impedia de fugir mais rápido. Cada passo para trás era pesado, arrastado, como se estivessem caminhando no fundo de um pântano. Eles esperavam, a cada segundo, o som de um disparo vindo de dentro da casa, ou o grito de uma ordem de execução. Mas o que os perseguia era algo muito pior: o silêncio. A família não se moveu, não gritou, não chamou a polícia. Apenas assistiu. E aquele olhar coletivo nas costas dos invasores pesava mais do que chumbo. Quando finalmente cruzaram o umbral da porta quebrada e saíram para a chuva, a sensação de alívio que esperavam encontrar não veio. Pelo contrário, o terror se amplificou. A rua estava deserta, completamente, absurdamente deserta. A chuva caía em lençóis grossos, lavando o barro das motos tombadas, mas não havia viva alma. Nem um gato, nem um cachorro, nem uma luz acesa nas janelas vizinhas. O bairro inteiro parecia ter prendido a respiração, sabendo o que estava acontecendo naquela casa, sabendo quem estava sendo velado. A escuridão do beco parecia ter dentes. Eles levantaram as motos com pressa desajeitada, escorregando na lama, xingando em sussurros desesperados. As chaves não entravam na ignição. As mãos suadas e trêmulas falhavam nas tarefas mais simples. O líder, ao montar na sua moto, olhou para os lados, varrendo as sombras com os olhos arregalados, esperando ver o brilho de um fuzil em cima de alguma laje, esperando o clarão que acabaria com tudo. Mas nada aconteceu. A ausência de ataque imediato era a tortura psicológica perfeita. Se tivessem sido alvejados ali, teria sido o fim de uma guerra. Mas serem deixados ir, isso significava que o destino deles já estava traçado, burocratizado, decidido em instâncias superiores. Eles não estavam sendo poupados, estavam sendo reservados para algo didático. Os motores finalmente rugiram, rompendo o silêncio sepulcral da viela, mas o som parecia obsceno, alto demais, como um farol sonoro anunciando a localização de 4 homens mortos. Eles aceleraram, os pneus cantando no asfalto molhado, saindo daquele perímetro sagrado com a urgência de quem foge de um incêndio. O vento gelado batia em seus rostos, misturado à chuva, mas eles suavam frio. Enquanto cortavam as ruas do bairro, furando os preferenciais e quase batendo em postes, a paranoia se instalou no banco do carona. Cada carro parado parecia conter observadores. Cada moto que cruzava com eles parecia ser um disciplina, enviado para a cobrança. Eles não falaram nada durante o trajeto. Não havia o que dizer. A hierarquia do bando tinha se dissolvido. Agora eram apenas 4 indivíduos isolados em seu próprio pavor, unidos apenas pela certeza da condenação. O líder olhava para os retrovisores obsessivamente, mas não via ninguém seguindo. E isso era o mais aterrorizante. Ninguém precisava segui-los. Onde quer que eles fossem, o nome Camacho já estaria lá esperando. Eles podiam correr para outra favela, para outra cidade, talvez até para outro estado. Mas a notícia viaja na velocidade da fibra ótica e do medo. Eles tinham profanado o luto da família real. Não havia esconderijo geográfico para esse tipo de pecado. Ao se dispersarem em uma encruzilhada escura, cada um indo para seu buraco tentar se esconder do inevitável, a sensação de liberdade era uma ilusão cruel. Eles ainda estavam vivos, seus corações ainda batiam, seus pulmões ainda puxavam o ar úmido da noite,
mas biologicamente era apenas uma formalidade. Espiritualmente, socialmente, criminalmente, eles já tinham deixado de existir no momento em que tocaram naquele caixão. A noite os engoliu, mas não para protegê-los. A escuridão apenas os guardou para o acerto de contas que viria com o nascer do sol, ou talvez antes. O verdadeiro castigo não acontece na hora da ofensa, no calor do momento. Ele começa depois, no silêncio da espera, quando a mente tem tempo suficiente para entender o tamanho do abismo em que caiu. De volta à pequena sala de velório, a atmosfera sofreu uma transmutação imediata, assim que o ruído dos motores desapareceu na distância. Não houve celebração de vitória, nem suspiros aliviados de quase morremos. Houve apenas a retomada eficiente e calma da rotina do luto, como se a invasão tivesse sido apenas uma corrente de ar incômoda que bateu uma porta e passou. A normalidade com que a família lidou com o evento era a demonstração final e mais absoluta de seu poder. O homem de terno cinza caminhou até a porta arrombada. Com movimentos precisos, ele encaixou a madeira lascada de volta no lugar, testou a fechadura quebrada e, sem demonstrar irritação, apenas encostou uma cadeira pesada para mantê-la fechada contra o vento e a chuva. Ele virou-se para a sala e, com um gesto discreto de cabeça, sinalizou para os outros homens. Sem precisar de palavras, 2 primos se levantaram e começaram a organizar o ambiente. A garrafa térmica quebrada foi recolhida, os cacos de vidro varridos para uma pá de lixo, o café derramado limpo com um pano de chão trazido da cozinha. A senhora, a mãe, permaneceu sentada. Ela não olhou para a porta, não olhou para a bagunça sendo limpa. Seus olhos voltaram para o chão, onde as contas do seu terço arrebentado estavam espalhadas. Com uma dignidade dolorosa, ela se inclinou, seus joelhos estalando com a idade, e começou a recolher as bolinhas de madeira uma por uma. Clique, clique, clique. O momento mais carregado de simbolismo, no entanto, coube ao homem de terno cinza.